Vamos. Então, fazer. Eu acho que a gente vai acabar esse livro um dia mesmo, viu, gente? Não falta tanto, assim. Vamos fazer aquela prática delícia. Só deixa eu falar uma coisa. Eu tenho a impressão, posso estar errada, porque eu vou falar por todas, que ninguém está com pressa que acabe, viu, gente? Ah, não, eu sei. Mas livro. A gente pode começar outro. Eu sei, eu também não tô com Ah, pressa. então tá bom. Também não tenho pressa que acabe, não, porque ele é tão gostoso, né? Uhum. Mas a gente pode escolher outro livro gostoso também. Mas eu sei, eu também não tô com pressa, não. Queria que tivesse um outro do Norman Fisher mesmo pra gente poder estudar, né? Porque ele é uma delícia. Mas vamos lá, fofuras. Oi, Lina. Vamos fazer a prática que ele recomenda aqui no capítulo da meditação, que é bem simples e bem importante. Mas vamos aos poucos nos dando conta, notando assim, onde nós estamos. Os sons, os apoios do corpo. Encontra uma base e um eixo para o corpo poder ficar confortável, estável. E relaxa todas as tensões, todo o esforço por trás das tensões. A gente imagina que a Carla está aqui com a gente, fazendo a prática, se acalmando também. Então a gente começa a acompanhar as respirações, especialmente as expirações, porque a expiração é um convite para a gente soltar tudo e relaxar mais profundamente. Então começa contando as expirações de 1 a 5. E agora abandona a contagem, só sente a respiração acontecendo, no abdômen de preferência. Então vai percebendo todo o corpo da respiração, todo o processo de cada uma das respirações. Desde o momento que o ar começa a entrar, o abdômen expande, o fluxo inverte, o ar começa a sair, o abdômen relaxa. Talvez haja uma pausa natural entre a expiração e a inspiração. Acompanha todo esse processo acontecendo.
cada respiração. E agora deixa essa pergunta penetrar seu coração. O que é esse momento de respiração? Sente a respiração, o corpo e a consciência. Norma Fischer diz que no final das contas, o que nos permite dizer que nós estamos vivos nesse momento é a respiração, o corpo e a consciência. Essa pode ser uma base para nós voltarmos quando nós quisermos durante o dia. Respiração, corpo e consciência. E a gente pode ir abrindo os olhos devagar. Preparando para o nosso estudo agora. A gente se encontrar com Norman Fischer. Então vamos, meus amores. A gente está no capítulo sobre compreensão, perfeição da compreensão. E agora nesse trecho aqui. Compreensão, sabedoria e amor. É, hoje eu me inspirei na organização da Carol Wikipedia, como a minha irmã fala, e já deixei o inglês aqui do lado para a gente não precisar ficar sempre correndo atrás de palavras estranhas. Hoje também tô com ele aqui, gente. Aê, tá vendo? Estou me inspirando em você, Carolzinha. Eu tô aprendendo. Então, vamos lá. Compreensão, sabedoria e amor. Então, dada a longa história budista Mahayana, de se concentrar no problema da linguagem e a conexão intrínseca desse problema à perfeição da compreensão, pensei muito em como quero apresentar a sexta perfeição, a Prajna Paramita. Deixa eu falar agora não sei se eu já comentei, mas uma forma de a gente entender essa palavra paramita, né? Paramita é perfeição, a gente traduz como perfeição. Prajna a gente traduz como sabedoria normalmente, então Prajna Paramita, a perfeição da sabedoria, né? E em todos os centros budistas Mahayana, possivelmente, se recita o Sutra do coração ou da essência do Prajna Paramita, né? É um ensinamento muito conhecido. Mas paramita, o Lama Santa explica paramita como sendo alguma coisa que serve a um propósito e depois se desintegra, assim, se deixa de existir. Ele simplesmente é como se ele não tivesse por que continuar existindo depois que ele cumpriu seu propósito. Então, é como na metáfora que se fala muito no budismo também, que o budismo em si, ele não tem um fim em si mesmo. Então, o objetivo, o propósito do budismo é nos levar da margem
da ignorância para a margem da lucidez ou da sabedoria, né? Como se fosse um barco que leva a gente da margem da ignorância para a margem da lucidez. Uma vez que a gente chega na margem da lucidez, a gente pode deixar o barco embora. A gente não precisa ficar carregando o barco, né? O Lama Santen brinca. E esse também é um propósito, é um pouco o sentido de prajna da palavra paramita, né? Ela serve a um propósito, mas ela não tem por que ela ficar ali concretamente existindo depois que ela atingiu realmente a perfeição, né? Depois que ela nos levou à perfeição. Eu acho bonita essa visão, né? Do budismo também acho bonita. Esse desprendimento do budismo, né? A gente não precisa ser budista para sempre. A hora que a gente atingir a iluminação, a gente não precisa mais ser budista, né? A gente não precisa mais do budismo, a gente já tem ele dentro, né? Não precisa mais dele fora. A gente já é o próprio ensinamento, né? Então, as palavras podem ser escorregadias e inexatas, mas isto é um livro, e as palavras são tudo o que ele tem para se comunicar. Então, eu quero escolhê-las com o maior cuidado possível. Então, a palavra sânscrita, prajna, é geralmente traduzida como sabedoria, mas decidi interpretá-la como compreensão. E aqui no inglês é realmente understanding. Compreensão, entendimento, né? E deixe-me dizer... Hã? Checar, deixe-me... Ixi, isso aqui acho que é um resquício de tradução. Ai, Jesus Cristo. No inglês tá vendo? Tava prevendo que a gente ia ter confusão com o tradutor. E deixe-me dizer por quê a palavra no inglês. Let me tell you why, né? Deixe-me explicar por quê, ou dizer por quê. A sabedoria é uma palavra antiquada. É uma palavra antiquada mesmo. Quase não a usamos nos dias de hoje. Eu uso bastante porque eu estou dentro do contexto do Dharma, mas talvez fora do contexto do Dharma a gente não use muito mesmo, né? Pensamos nas pessoas como rápidas, sagazes, inteligentes, criativas, inovadoras, bem informadas, talvez com tendo bom senso, mas raramente chamamos de sábias. É quase como se o mundo em que a sabedoria ocorre, ou existe, um mundo de verdades sólidas e virtudes eternas, tenha desaparecido. O mundo de hoje parece muito rápido e instável para a sabedoria. A palavra sabedoria sugere integridade, caráter, discernimento que advém da longa experiência. Uma pessoa sábia é sóbria e cuidadosa, quase pesada e geralmente mais velha. Sinônimos da sabedoria incluem sanidade, cautela, prudência. E nada disso se encaixa perfeitamente no retrato do Bodhisattva imaginativo que estou pintando. Compreensão, no entanto, é uma palavra interessante de dois lados. Ela abarca muito do que a palavra sabedoria inclui. Se você compreende, vê as coisas claramente e de todos os lados, ou ângulos, né? O que lhe dará, se você compreende, você vê as coisas claramente e de todos os lados, o que lhe dará discernimento. Mas a palavra compreensão esconde nela algo mais. Etimologicamente, understand, em inglês, é permanecer com. Under significa abaixo. Peraí. Não, G tá assim, ó. The under part doesn't mean under. Pois é. Ah, tá certo, eu que li errado. Under não significa abaixo. A parte, né? Under não significa abaixo. Vem de uma raiz proto-indo-europeia que significa entre ou no meio de, e não abaixo. Muito louco, né? Sempre a gente traduz under como abaixo, né? É que, na verdade, under... Não, tá bom, vai. A gente traduz normalmente como abaixo, né? Mas aqui mas ele está dizendo que não significa abaixo. Vem dessa raiz que significa entre ou no meio de, e não abaixo. Portanto, compreender significa estar perto de, estar com. Entendemos que uma pessoa compreensiva é compassiva, atenciosa e empática. Palavras que o dicionário lista como sinônimos, e que não são, né, na verdade. Mas
mas mais ou menos uma qualidade dessa categoria, e compassiva, atenciosa, empática. Exatamente o espírito de Prajna no caminho do Bodhisattva. A perfeição da compreensão inclui os dois lados do significado da palavra em inglês understanding. Porque stand significa ficar, né? Permanecer, assim. A palavra da compreensão inclui os dois lados do significado da palavra em inglês understanding. Entender profundamente como as coisas são. Saber e ver quão ilusória e cintilante é essa vida. E, ao mesmo tempo, com e por meio dessa visão, compreender a vida, cuidar dela, ou se importar com ela, permanecer nela com empatia, amor e compaixão. To care for it. Care for it, é se interessar, né? Se interessar por ela. Não é to care of. To care for. Então, é se interessar por ela. To care for it. E lá a gente fala ilusória, tá? Elusive. Elusive. Tá tudo errado. A tradução... elusive é alguma coisa que escorre pelo dedo da mão, assim, sabe? É uma coisa que você não consegue agarrar. Não é ilusória. Ilusão você também não consegue agarrar, mas não é esse sentido. É uma coisa que se... Elusiva mesmo. A tradução seria elusiva, mas é alguma coisa que se escorre pela mão, que você não consegue pegar e manter, assim, sabe? Agarrar. Ai, ai. Então, a perfeição da compreensão inclui os dois lados do significado da palavra em inglês understanding. Entender profundamente como as coisas são. Saber e ver quão elusiva e cintilante. Seria mais como uma chama de vela, assim, que shimmering. Tem uma outra palavra melhor. Mas cintilante, shimmering. Tá bom, mas cintilante. Como se fosse só um brilho, né? Uma luz. É essa vida. E, ao mesmo tempo, com e por meio dessa visão, compreender a vida, se interessar por ela, permanecer nela com empatia, amor e compaixão. Seria, acho que, a melhor tradução. Fugaz, talvez. Então, anos atrás, quando eu estava na universidade estudando sutras budistas sobre a perfeição da compreensão, meu professor observou que ele não conseguia entender como os ensinamentos sobre a perfeição da compreensão, que parecem tão abstratos e filosóficos, poderiam levar à compaixão e ao amor. Ele sabia, porque é muito complicado, né? Como diz o Eric, o Eric fala assim: eu não quero fazer nenhuma crítica à academia, mas que eles complicam demais, eles complicam mesmo. E parece que é um. Eles querem fazer com que as coisas simples se tornem complicadas, né? E daí a gente vai estudar, às vezes, a filosofia budista, e daí chama de filosofia budista, né? Daí, quando a gente vai estudar filosofia budista, a gente desanima, a gente fala: como é que me matar de estudar isso vai me levar à compaixão, né? Ao amor, que é uma coisa tão de coração, né? Mas o professor do Norman, né, ele sabia que no budismo Mahayana, a compreensão e o amor sempre andam juntos. Mas ele não conseguia realmente ver como. Mas para mim, todas essas décadas depois, a fusão de compreensão e amor, ambos contidos na palavra inglesa understanding, faz perfeito sentido. É claro que o amor e a compreensão andam juntos. Para realmente compreender alguma coisa, não apenas como um objeto de escrutínio, de investigação, mas de uma maneira mais profunda e íntima, você precisa ter um sentido caloroso sobre isso. O inverso também é verdadeiro. Para amar algo no sentido mais verdadeiro, é preciso compreendê-lo. Você pode se sentir atraído pelo que não entende. Você pode desejar uma pessoa, uma qualidade, um objeto que não entende, mas deseja possuir. Mas o que entendemos por amor requer compreensão, uma apreciação verdadeira e profunda do objeto de afeto. Um conhecimento dele por seu próprio lado, por si só. Praticar a perfeição da compreensão é entender essa vida verdadeira e profundamente. Conhecendo a vida como ela é, nós a amamos. Compreendendo os seres, naturalmente, nós os amamos com um amor que não é egoísta, intrusivo ou enjoativo. A literatura budista sobre a perfeição da compreensão é extensa. Só queria fazer um parênteses aqui. Uma visão que o próprio Dalai Lama tem sobre isso, né? Como é que a sabedoria, como é que entender a natureza da existência
pode levar compaixão, né? E sempre um exemplo que o Lama Santen dá, por exemplo, é você vê crianças brincando e assim, se debatendo por causa de uma brincadeira, quebrando pau, sofrendo, cai, machuca. Mas a gente olha aquilo e fala assim, nossa, isso aqui é só um jogo, né? É só uma brincadeira. Aí a gente tem um impulso de ir lá falar, não, não se preocupa, né, dar uma acalmada na criançada, assim, né? Brota uma ternura, assim, uma vontade de que eles compreendam que aquilo é só brincadeira, né? Que não precisa levar tão a sério, que não precisa sofrer, né? E isso vem da própria compreensão de que aquilo é uma brincadeira, né? Então, os Budas, acho que quando vem a gente se debatendo na vida, né, levando tudo tão a sério, achando tudo tão concreto, brota compaixão instantaneamente, né? Imagina, eles devem fazer qualquer coisa, assim, para poder. A gente vê os lamas, né, se matando, tentando, tentando 1.400 formas diferentes de ajudar a gente a perceber que é só uma brincadeira, né? Que nada o Lama Santen é mestre realmente nisso, né? De criar imagens que a gente entende, assim. Então, o Dalai Lama fala isso, que quando a gente tem a visão, quando o Bodhisattva tem a visão da vacuidade, brota instantaneamente a compaixão pelos que não têm. E que, portanto, levam tudo tão a sério e aquilo traz tanto sofrimento, né? Então, eu acho essa relação muito direta, sempre achei essa relação muito direta. Foi o que mais me. Eu não sei se eu já contei, a primeira experiência que eu tive no budismo com Lama Santen foi um retiro de Prajna Paramita, né? E eu lembro que eu chorava muito, 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 quando eu comecei a me dar conta um pouco disso. Eu falo, as pessoas são todas enganadas, né? A gente precisa falar isso para as pessoas, como se fosse o suficiente falar, né? Olha, as coisas são todas vazias, viu, pessoal? Vocês não precisam sofrer. Tô eu aqui ainda depois desses todos esses anos, né? Depois já, desde, sei lá, 15 anos atrás, 16 anos atrás, ver tudo isso. Não é só ver, né? Óbvio. Não é só ler sobre isso, né? A gente precisa realizar mesmo para que aquilo tenha um efeito, né? Mas eu lembro que foi a primeira reação que eu tive. Nossa, tá todo mundo confuso, tá todo mundo perdido. Nós precisamos contar para eles como as coisas são, né? Como se fosse muito fácil a gente entender e a gente falar, né? Mas dá uma angústia, assim, de... Nossa, é simples a saída. A solução é realmente a compreensão, né? Só que não, né? Porque tem a compreensão que a gente pode ir arranhando, pode ir, né? Abrindo um pouquinho, assim, mas tem todos os nossos hábitos de milhares de vidas atrás da gente, pressionando no outro sentido, né? De falar, não, 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 não é assim, não, é assim mesmo, do jeito que vocês estão vendo. Tá todo mundo certo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Né? A antiga batalha da lucidez contra a ignorância, né? E vice-versa, da ignorância contra a lucidez, né? Então, acho que essa é uma outra relação que eu já vi os professores falando e eu mesma, para mim, faz muito sentido, né? A literatura budista sobre a perfeição da compreensão é extensa. Além dos muitos sutras primários ou originais, né? Existem inúmeros tratados e comentários filosóficos, os shastras, né? Então, tem os sutras, que são uma descrição o mais exata possível do que o Buda realmente falou, né? Ou inspirou a falar, porque no caso do Prajnaparamita, ele só assiste a parada de uma conversa entre Avalokitesvara, que é o Buda da compaixão, e Shariputra, que era um discípulo do Buda, né? Eles estão lá conversando, blá, blá, blá. Então, é um diálogo entre os dois, explorando a natureza da realidade. E o Buda só tá lá meditando. Aí, no fim, o Buda fala, muito bom, muito bom. Só isso que ele faz. Ele só, né, carimba lá. Sim, né? Está de acordo com os ensinamentos do Buda, né? E então os sutras contam esses ensinamentos que o Buda deu, quase sempre na forma de perguntas. Isso é muito interessante. Uma coisa muito interessante. O Lama Tartin falou esses dias aí. Quase todos os ensinamentos que o Buda deu, se diz que ele deu 84 mil ensinamentos, né? Número X, né? X igual a 84 mil. Não que alguém tenha contado, mas é assim, um número muito grande, né? De ensinamentos. Porque cada vez que alguém fazia uma pergunta para ele sobre alguma coisa, ou contava alguma dor para ele, ele dava um ensinamento, né? E quase todos os ensinamentos do Buda foram produzidos assim, né? Surgiram assim, por uma pergunta
de alguém que encontrava, ó, mestre, por favor, explique, blá. Aí o Buda, bum, dava um ensinamento. E aí o Ananda, que tinha memória perfeita, começou a registrar, né? Então é assim que a gente tem os ensinamentos do Buda, mas mesmo assim ainda todos os sutras começam assim eu ouvi. Então se diz que essa frase inicial dos sutras, assim eu ouvi, é uma frase do Ananda, né? Porque ele ouviu o que o Buda tinha falado. E se diz que ele tinha uma memória perfeita, a gente espera que sim, né? Porque senão a gente tá lascado, porque ninguém gravou, né? O que o Buda falou. Só o Ananda que gravou na mente dele, né? E ele fez o voto de não. Deixa eu ver se eu falar uma besteira aqui. Eu não vou falar, porque eu não tenho certeza. Melhor não falar. Mas o Ananda é o grande responsável por a gente ter acesso aos ensinamentos do Buda agora. Mas aí tem os sutras e tem os shastras, que são os comentários sobre os sutras, né? Porque os sutras são super complicados. Muitas vezes a gente lê um sutra e não entende nada. A gente precisa de muita explicação, né? Para entender o sutra. Mas depois que a gente estuda os shastras, ou depois que a gente recebe alguma explicação, a gente teria que voltar para o sutra e ler outra vez. Porque aí aquelas palavras, elas começam a fazer sentido, né? A gente entende aquelas palavras. A gente precisaria voltar para o sutra e ler de novo. Então, por exemplo, o Sutra do Prajnaparamita, o Lama várias vezes, o Lama Santen tem o Marcelo Nicolodi, muitas vezes deram ensinamentos palavra por palavra, assim, né? Sobre o Sutra do Prajnaparamita. Daí depois que a gente estuda, ouve muitas coisas, muitos ensinamentos sobre o Sutra, a gente olha o Sutra de novo, parece que o Sutra fala com a gente daí, sabe? É muito engraçado, né? A primeira olhada, bah, que é isso? Mas depois você entende uma palavra por palavra, né? O Sutra parece que ele se abre, mas ele se abre cada vez mais, não que a gente chegue num... Eu pelo menos, não tenha chegado num ponto que fala, entendi, não entendi. Mas ele vai se abrindo, né? Um pouquinho, camada por camada, assim, de acordo com a capacidade que a gente tem, né, de compreensão. Mas é interessante o método do Buda. Mas, felizmente para nós, um dos maiores estudiosos budistas de nossos tempos, o Dr. Edward Conze, traduziu para o inglês e comentou os mais importantes dos muitos sutras sobre a perfeição da compreensão, entre eles o Prajnaparamita Sutra em 100.000 linhas, em 8.000 linhas, e o Sutra do Diamante e o Sutra do Coração. O que a gente estuda normalmente é o Sutra do Coração e o Sutra do Diamante também. Seguindo sua liderança inicial, sua liderança inicial, muitos outros forneceram muitas outras versões. Tem isso, né? Porque esses sutras estão em Pali, originalmente. Pali, não é inglês, né? O Buda não falava inglês, ele falava Pali. Então tem todo o problema da tradução, né? De uma língua onde muitas palavras simplesmente não existem no inglês, né? Nas línguas europeias e latinas e germânicas e tudo mais. Não existe essas palavras, né? Então a gente tem que aproximar e nunca funciona direito. Dizem paramita, Prajnaparamita, ele tem quase um capítulo para explicar a palavra, né? E mesmo assim, então não tem como a gente tem uma tradução perfeita. Então tem as versões das traduções, né? E tem também estudiosos como Analayo, que é um alemão, um monge alemão, que pega versões dos sutras em chinês e em hindi, né, que foi uma das versões dos ensinamentos do Buda, primeiro foram em hindi, e compara as duas versões. E daí fala, não foi exatamente isso que o Buda falou, eu acho, porque no chinês não é isso, sabe? Então tem gente que fica a vida inteira estudando isso, o que o Buda realmente disse, né? É complicado. Não só a gente tem que contar com a memória do Ananda, mas também com a capacidade dos tradutores, né? Bueno, então, o Sutra do Coração, de uma página, cantado várias vezes ao dia nos mosteiros zen no mundo todo, propõe resumir o coração, a essência dos ensinamentos sobre a perfeição da compreensão, né? Então, o orador do Sutra do Coração não é o Buda, nem Manjushri, o imaginativo bodhisattva da compreensão perfeita, né? Manjushri é o Buda da sabedoria, como o Avalokitesvara é o Buda da compaixão, Manjushri é da sabedoria, né? Então não é nem o Buda nem o Manjushri, é Avalokitesvara, o Bodhisattva que representa a compaixão e amor. O Sutra nunca menciona compaixão e amor.
Seu assunto é vacuidade, o ensinamento central. A obsessão, pode-se dizer. Obsessão? É. A obsessão, pode-se dizer, dos sutras da perfeição da compreensão. O vazio parece o oposto de compaixão e amor. E o Sutra do Coração não é amoroso de jeito nenhum. É quase friamente, insistentemente analítico. É chato mesmo. É como se ele fosse... se vocês quiserem, a gente pode ler, né? O Sutra do Coração, para a gente ver quanto que a gente entende ou não, né? Mas ele é muito... É como se fosse uma dissecação, assim, né? Da vida. Isso não é... É vazio, isso aqui também é, isso aqui também é. Ele vai desconstruindo tudo, né? No Sutra do Coração. E ele, assim, em si, eu acho muito amoroso, porque ele está justamente. Mas. É. Mas a primeira impressão não é de que ele é uma coisa. Não é uma prática de bondade amorosa, né? Que a gente sai, coração quente. Não, a gente sai desesperado, porque ou a gente não entende nada, ou se a gente entende, fala, nossa senhora, então todo mundo tá louco, né? É um pouco assim, o Sutra da Prajna Paramita, mas é profundamente compassivo, né? Porque justamente ele está tirando a solidez de tudo que faz a gente sofrer, né? Então não tem nada mais compassivo do que o Sutra do Coração, na verdade, né? Mas ele está dando hum, é, uma visão primeira que a gente pode ter, assim, né? Não é de admirar que meu professor se sentisse assim. No entanto, o fato de o Sutra ser falado por Avalokiteshvara sinaliza que os ensinamentos da vacuidade são sobre amor, por mais que pareça não ser, né? Imagina, o Buda da compaixão tá lá dando ensinamento para Shariputra, né? O pentelho que fica fazendo pergunta. E Avalokiteshvara, que é o Buda da compaixão, responde, não é Manjushri? É interessante isso mesmo, né? É o Buda da compaixão que dá esse ensinamento, na verdade, né? E o Buda só, assim é, assim é. Então, nossa perplexidade com relação a esse ponto mostra apenas o quão pouco entendemos o que é o amor e o que é a vacuidade. Avalokiteshvara, sua forma chinesa é Kuan-Yin, Bodhisattva feminino, né, na versão chinesa, do amor e da compaixão, ouve os lamentos do mundo e vê o sofrimento do mundo. Essa é a sua prática, ouvir e ver. Na tradição chinesa, ela mora em uma ilha, cercada pelo mar, contemplando seu infinito fluxo, refluxo e ouvindo nele o fluxo e refluxo da vida e da morte, sofrimento e paz, absorvendo tudo isso com um coração de bondade. Ela tem infinitos olhos para ver tudo e infinitas mãos para ajudar. Ai, que linda essa imagem, né? O Vini falou que é o reconhecimento do vazio que nos leva a compreender a realidade como um jogo, exatamente. E ter compaixão com quem não alcançou essa compreensão, exatamente. E por nós mesmos, né? Ter sofrido tanto. Ai, como eu sofri. Pois é daí que brota a compaixão, realmente. E é por compaixão que esse ensinamento é dado também, né? Mas é linda essa imagem de Kuan Yin, né? Então, no budismo tibetano, a Avalokiteshvara não é um bodhisattva feminino, né? É um bodhisattva masculino. Mas na versão chinesa é Kuan Yin, né? Linda. Aqui está uma história zen sobre compaixão. Me referi a ela brevemente no primeiro capítulo. Yunyan pergunta a Dao, por que o bodhisattva da compaixão tem tantas mãos e olhos? Dao responde, é como pegar o travesseiro no escuro. Yunyan diz, eu entendo. E Dao pergunta, o que você entende? Yunyan responde, todo o corpo está coberto de mãos e olhos. E Dao diz, isso é 80%. Yunyan, bem, o que você diz, irmão mais velho? O que você quer dizer, né? Dao diz, todo o corpo não passa de mãos e olhos. Deixa eu ver se... Que essa referência. Livro da Serenidade, que bonito. Pura compaixão, né? Tudo a serviço de aliviar o sofrimento, né? Esses dois irmãos Zen estão falando sobre a onipresença da compaixão e do amor e sua função natural em toda parte. Não precisamos produzir um sentimento ou atividade especial chamados amor e compaixão, que às vezes existe e às vezes não. Não, deixa eu falar diferente porque vai dar outro sentido. Quer ver? Não precisamos produzir um sentimento ou atividade especial chamados amor e compaixão, que às vezes existe e às vezes não. Né? É constante, assim, o tempo todo. Precisamos apenas entender e apreciar perfeitamente o mundo como ele é, vazio de separação e atrito, e, portanto, sem nenhuma dor real.
Então, calma aí, deixa eu ver. É sem nenhuma fricção e sem nenhuma dor real. Então, tudo que vemos e ouvimos será adorável e cuidaremos de tudo, nos interessaremos por tudo, né? Nossa ação compassiva será tão simples e natural quanto buscar o travesseiro no escuro. A gente pode ter ideia de que Oi, Inês. Tá bom, querida. Acho que ela já foi. É, a gente pode ter ideia de que a compaixão, né, e o amor são coisas muito grandiosas e que às vezes acontece, às vezes não acontece. Mas eu lembro uma vez no primeiro retiro que eu fui ver Domingo Rinpoche, ele perguntou, acho que ele perguntou por que que a gente se mexia na cadeira, uma coisa assim. Acho que foi assim a pergunta, foi assim que a conversa, né? Por que que a gente se mexe na cadeira? Ai, nossa, teve tudo que foi resposta e o Gus deu uma resposta certa. Ele falou porque por compaixão, né? E a gente tá sentindo um incômodo qualquer, aí a gente ajusta na cadeira. Agora mesmo eu tossi, né? Por exemplo. Por que que eu tossi? Porque aquele tem uma coisa aqui me incomodando, então eu quero tossir para me livrar desse incômodo, né? Isso é autocompaixão que a gente tanto fala. Quando, sei lá, quando a gente vê um prego pregado numa madeira virado para cima na rua, a gente tira aquela madeira no meio do caminho, porque a gente imagina que alguém pode passar lá e furar o pé, é compaixão. E é quase inevitável a gente fazer isso, né? É super natural, né? Então, se a gente olhar o mundo assim, é muito bonito. A gente vê uma outra coisa, né? O trabalho das pessoas. A gente pode olhar o trabalho das pessoas como trabalho, simplesmente. O Uber, por exemplo, que leva a gente para lá para cá, a gente pode olhar e falar, o Uber, né? Ele está ganhando dinheiro para isso. Mas é um ato de bondade, né? Faz parte de uma rede de bondade, de compaixão, né? De transportar as pessoas para onde elas precisam ir. Então, se a gente olha com esse olho, realmente a coisa fica mais bonita, né? O mundo todo vira uma outra coisa. No fundo, é isso que está acontecendo, né? Imagina, a pessoa está dando. Quando o Geshe Penge explica equanimidade, né? E ele fala sobre isso como a gente pode olhar para o mundo como uma grande rede de compaixão, né? A gente pode achar que, por exemplo, o Uber acho que é um bom exemplo. A gente pode pensar no motorista do Uber lá, né? Que está recebendo a grana dele, ruim, ruim, inclusive, né? Pode ser que seja até mais fácil a gente pensar, porque recebem pouco, né? Ganham mal ainda para fazer o que eles fazem, né? E, e então a gente pode pensar isso, mas se a gente pensar que esses dias peguei um Uber quase madrugada, noitão, assim, da Vila Madalena para minha casa. E era um cara de meia idade, assim, devia ter uns 40 e poucos anos, negro, e falando, essa moçada, porque a Vila Madalena já tá, né? Impossível de andar praticamente já, por causa do carnaval. E aquela molecada. Aí tinha um moleque no bar com uma taça de chopp desse tamanho. Era um moleque, não devia ter muito mais de 18 anos, assim, né? E o motorista falou assim: olha o tamanho da caneca de chopp do moleque, né? Eu falei, nossa senhora, essa criançada. Ele falou assim: eu tenho um filho de 15 anos. E eu me preocupo demais com ele, assim, porque 15 anos, uma idade, né, que difícil, mas ele vai na igreja, tem um pouco um pouco me acalma um pouco porque ele frequenta a igreja, ele é um menino bom e tudo, né? Então eu falei, mas você trabalha sempre de noite, assim? Ele falou, eu trabalho até 2 da manhã, hoje eu tenho, sei lá, 40, se eu fizer 40 viagens, sei lá, tinha uma meta lá, que se ele batesse, ele tinha um dia de folga para ficar com o filho, quer dizer. Nossa, dá vontade de chorar só de me lembrar dessa conversa com ele, assim, sabe? Quer dizer, a gente pode olhar e falar para motorista do Uber, paga aí, não vou dar. Aliás, quando vier como é que fala? Avaliação, eu não vou dar mais gorjeta, porque já ganhou o que tinha que ganhar. A gente pode pensar assim, né? Fazer tudo funcionar na ótica da economia, assim. Ou não. Olhar e falar, putz, esse cara tá dando tempo dele, que ele poderia estar cuidando do filho, que é o que ele realmente queria fazer, né? Aliás, é a razão dele trabalhar, e para poder me levar, né?
de uma festa para minha casa, né? A gente pode olhar assim, né? E aí o mundo fica uma outra coisa. E eu acho que é assim que as coisas são realmente, sabe? O Ed falou assim, ó, eu sempre lembro da questão de pensar nos seres que fizeram a água chegar até nossas casas. Pois é, se a gente olhar isso, a gente tá realmente numa rede de bondade, né? Eu acho que a gente poderia desenvolver esse olho, né? E realmente agradecer. Uma vez também eu fui ver um lançamento do livro da Elisa lá no Einstein. E tava uma chuva. Mas uma, né, Carol? Você lembra, Carol? Carol, Wikipedia. Acho que a Carol Fonseca não foi. Lembro. Lembra, Carol? Tava Tava muita chovendo chuva. Eu muito, né? demorei 1 hora Eu para falei, chegar. puta, eu vou chegar lá, não vai ter onde estacionar, porque era num lugar que eu nunca tinha ido, na frente do Jockey. Falei, vou chegar lá, não vai ter lugar para parar o carro, putz, grila, né? Mas eu tinha que ir, não tinha a possibilidade de eu não ir, né? Prestigiar minha amiga lá. Aí fui, né? Cheguei lá, é um puta esquema, assim, você entra com o carro no prédio, aí tem 400 manobristas pegando seu carro, levando você com um guarda-chuva, aliás, nem precisava levar com guarda-chuva, era num coberto, mas eles tinham que levar o carro num lugar que era descoberto, de guarda-chuva para guardar o carro. Aí, quando eu tava indo embora, tava chovendo mais ainda. Aí, quando o cara veio trazer o carro para mim, eu falei, nossa, muito obrigada, viu? Vocês estão aí nesse desconforto desgraçado, né? De andar na chuva com esse guarda-chuva ensopado, vocês estão, né? É, o guarda-chuva não ajuda muito, porque a chuva tá muito forte, né? Aí ela, muito obrigada, viu? Muito obrigada. O trabalho de vocês realmente facilita a nossa vida, porque, né? A gente ia ser muito pior ter vindo para cá se vocês não estivessem fazendo isso. O cara ficou super agradecido, sabe? Né? A gente devia reconhecer um pouco às vezes, né? O esforço que as pessoas fazem. Elas estão trabalhando, né? Mas é um baita esforço. Muitas vezes é um baita esforço, né? Eu acho que se a gente. Eu acho que a gente ficaria mais feliz de olhar para o mundo desse jeito, né? Se sentiria menos sozinho, menos. As coisas pareceriam menos difíceis, eu acho. O que vocês acham? Né? O Ed também lembrou da casa. Coisa simples, né? Que a gente banaliza, na verdade. Ter água em casa é a coisa mais. E quando falta água, a gente fica muito bravo, né? Mas é A uma impressão que baita. eu tenho te escutando é que é isso, né? É muito maravilhoso e o mundo certamente seria muito melhor se 10% de nós fizesse isso, né? Que você mostrou nesses exemplos, assim. A pergunta que me vem internamente, que eu escuto internamente quando eu te escuto é como desenvolver essa musculatura, né? Porque a impressão que eu tenho é que ajustar o olhar o tempo inteiro, né? Porque É, muitas vezes a gente acorda nessa intenção, fala, não, hoje eu vou. E aí dá uma é, topada com o pé e já muda tudo, já não é. enxerga mais nada. Uhum. Mas é isso mesmo. Ontem eu estava lendo um livro do Tuco Orgen, que é o mestre do Eric, né? E ele falando que realmente a gente precisa disso, de mindfulness. A gente precisa se lembrar de novo, de novo, de novo e de novo dessas coisas, né? De olhar, de trazer esse olho para as situações, né? Tem situações que são mais fáceis, por exemplo, hoje eu estava vendo. Tem 2.000 voluntários em Ankara para ajudar as vítimas do terremoto. 2.000 voluntários num lugar lá, na central de distribuição de coisas, né? Esses momentos você fala, meu Deus, né? As pessoas se deslocaram de sei lá de onde para ir para Ankara. Tem gente que veio de todo que é lugar, da Alemanha, da França e tudo mais. Aí a gente olha e fala, nossa, isso aqui são os braços de Avalokitesvara, né? Ajudando as pessoas. Mas nas coisas comuns também, a gente precisaria olhar para as coisas comuns também desse jeito, né? Porque a economia, né, a visão que a gente tem de economia, de operação, das operações corporativas e econômicas, é como se ela se sobrepusesse ao que realmente está acontecendo. O que realmente está acontecendo? As pessoas estão dando o tempo delas para que a gente tenha alguma coisa, algum benefício. É isso que está acontecendo. Em troca, elas recebem dinheiro, elas mesmas podem perder isso de vista, isso é triste também, né? Elas mesmas perdem isso de vista. Estão aqui trabalhando para ganhar dinheiro, né? Elas nem conseguem mais ver que elas estão nos ajudando, né? E aí tudo perde um pouco sentido, porque essa visão econômica, ela, né? O Lama Santé fala assim, houve o tempo em que a visão econômica não existia. Você imaginar como que era isso? Como assim a visão econômica não existia? Porque a gente acha que está aí desde sempre, né?
Mas teve um tempo que não existia. As coisas eram muito mais orgânicas, naturais, né? Com base na troca. Não... Fala, Masi, querida. Vocês estão falando, a gente está falando disso, eu lembrei que hoje eu fui tirar sangue e tava um pouco mal-humorada, tava com fome já. Cheguei no lugar e aí veio a moça e veio um cara. Eu já achei esquisito, eu falei, por que que só tem um cara? E aí, olhando assim, eu percebi que ela estava sendo supervisionada, assim, sabe? Eu falei, ai, meu Deus, vamos fazer. Ela vai treinar no meu braço, que puta saco. Aí já comecei a montar um monte de coisa, já de bode, sabe? Assim. Bom, dito e feito. Ela pensava, não conseguia pensar a veia, e quando ela pensava, ela ficava colocando agulha e não saía sangue, não saía sangue. Você, tipo, sabe aquele pior das experiências, assim, sabe? E uma hora ele perguntou: a senhora tá passando bem? Eu falei: eu tô, mas tá doendo, sabe? Tipo, na hora que eu falei isso, eu já me arrependi, assim, porque eu falei: meu, eu falei de um jeito atravessado, porque eu tava com dor. E aí eu pensei: quando vier a avaliação, eu vou falar, eu vou ser honesta. Vou falar: não foi legal. Fizeram um treinamento no meu braço, você tem que dar um outro jeito de treinar as pessoas, assim, sabe? Já tava, tipo, fazendo texto, assim. E aí, quando ela trocou o braço e começou a sair o sangue, eu percebi, porque ela estava muito perto de mim, eu percebi que a respiração dela não estava acontecendo. Tipo, ela ficava assim. Nossa, deve estar desesperada também, né? Na hora, eu, meu coração amoleceu, assim, na hora. É. E eu pensei assim, como que ela vai se tornar, assim, se ela está falando da parte dessa rede de compaixão, de bondade, como que ela vai fazer parte da rede se eu não der o braço para ela, assim, sabe? Não dá condição, Não tem assim. outro jeito, né? A gente, De outro putz, jeito. tem outro jeito. Porque por mais que ela treine, sei lá, em boneco, eu fiz treinamento para pegar veia, porque eu sou farmacêutica, né? Eu fiz para aplicar injeção e tudo. Mas quando você tem uma pessoa na sua frente, não é igual. Tem que ter uns Cristo na frente de você. Os bonecos de treinamento, que nunca vai ser igual, né? Nunca vai Nossa. ser igual. Mas se a gente puder fazer esse esforço para enxergar mais profundamente, né, o que está por trás, o que está de fato acontecendo, e não se deixar. Quantas vezes a gente puder fazer isso, né? Perfurar esse verniz, assim, de que a gente está acostumado, né? A forma que a gente está acostumado a ver as coisas. É, só para voltar, que eu esqueci de falar, o Tucorgen dizia que é como acender a luz, assim. A gente vai precisar acender a luz muitas vezes. Vai ter que ir lá no interruptor e acender a luz. Daqui a pouco vai lá, acender a luz de novo, e acender a luz de novo. Até a hora que a gente não vai precisar mais acender a luz. Não é uma boa metáfora, porque eu não sei bem por que a luz apaga, mas enfim, vamos supor que alguém apague a luz 1000 vezes, né? Toda hora a gente vai ter que ir lá ter esse trabalho de apertar o interruptor, né? Que é essa musculatura que a Carol tá falando, né? Até que a luz fique acesa direto. Relato que a Kate Winslet fez. Tem legenda, Carol? Tá fechado teu microfone. Tá fechado teu microfone. Eu não sei se vocês viram, mas estava rodando aí na internet a Kate Winslet, ela está sendo entrevistada e a repórter é muito jovem. E a Santos, ela veio e escapa assim, eu tô muito nervosa, é a primeira vez que está fazendo isso, ela para tudo. E acalma a moça, é lindo. Espera aí que eu vou colocar uma autotradução aqui em português e vou compartilhar. Ó, botei uma legenda automática, não sei como é que vai ser, tá? Mas vamos tentar ver. Não, não dá assim, peraí. Ai, raios. Expandir. Espera um pouquinho, tem que parar de coisar. Assim. Tem que ser assim para aparecer a legenda. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar essa legenda automática aqui. Don't have to be scared. Everything's gonna be amazing. Okay. Okay, you got this. Yeah. Okay.
let's do it. You might want to grab the tissues because a video of Kate Winslet comforting a young interviewer just went viral, and it's the wholesome, feel-good content we all need. It was a fantastic collaborative working environment. While promoting her latest flick, Avatar: The Way of Water, the actress chatted with a young reporter from the German TV network ZDF named Martha. This is your first time doing it? Okay, well, guess what? When we do this interview, it's going to be the most amazing interview ever. Okay. And do you know why? Why? Because we've decided that it is going to be. Martha was a little nervous because A, it was her first interview ever, and B, Kate is a megastar. As scary as it was, we did have fun. But Kate not only gave Martha the most precious pep talk ever, she went full-blown hype woman. So we've decided right now, me and you, Yeah. this is going to be a really fantastic interview. Okay. And you can ask me anything that you want, and you don't have to be scared. Everything's going to be amazing. Okay. Okay, you got this. Yeah. Okay, let's do it. Kate even posed for this adorable selfie with Martha, and it's official. If you ask me, Kate's the nicest celeb in Hollywood. It really does feel amazing. E.T. also sat down with Kate to talk about the film, which has officially made over $1 billion at the box office since its December 16th release. While filming her scenes for the sci-fi sequel, Kate held her breath for 7 minutes, shattering the record previously held by Tom Cruise for an underwater scene in Mission Impossible: Rogue Nation, where he held his breath for 6 minutes. It's a lot of training, it's a lot of learning about the safety and what you have to do to get your body to adjust and adapt to be able to do that. Yes, it's a physical shift and it's something that you have to learn how to do, but at the same time, it's also a mindset in terms of quietening your mind, slowing everything down. When you are shooting in that tank, though, does, number one, did it take you back to a Titanic moment? Literally the only similarity between Titanic and Avatar is that there is some water in it. But no, it was just totally different, you know? I mean, in Titanic, I was never really, like, I suppose I was maybe completely submerged in water perhaps twice, like for 2 different scenes. But there was certainly no real need for holding breath for any length of time. The project marks the first time Kate's worked with director James Cameron since filming the 1997 blockbuster Titanic. I'll never let go. I promise. Jim is a complete genius. He's an extraordinary filmmaker, and he knows exactly what he's doing. You know, his storytelling, his script writing. He's extraordinary at creating not just strong roles for women, but women who are at the center, who are leaders. As for Kate, one thing's for sure, she's a leader on screen and IRL. Everything's going to be amazing. Okay. Okay, you got this. Yeah. Okay, let's do it. Que legal. Que linda que ela tá, né, essa mulher? Putz, grila, virou uma mulherão, né? Que linda. Obrigada, Carolzinha. Ai, chorando. Que bacana, né? Então, ela podia ser uma nojenta que esculhambava repórter. Só que não, né? Que sorte que essa mina tem também. Então é isso. O olhar muda tudo. Tudo. É isso mesmo. Acho que esse é o primeiro treino que a gente tem que ter, né? A gente depois nem se preocupa, nem precisa se preocupar com o que vai fazer. Mas porque aí a atividade, a ação é natural, né? Vamos só terminar esse trechinho aqui sobre essa história dos 2 irmãos, e aí a gente encerra hoje. Então, esses 2 irmãozinhos estão falando sobre a onipresença da compaixão e do amor e sua função natural em toda parte. Kate Winslet foi um Buda da compaixão ali, né? Do amor. Não precisamos produzir um sentimento, uma atividade especial chamados amor e compaixão, que às vezes existe, às vezes não. Já li, acho. Precisamos apenas entender e apreciar perfeitamente o mundo como ele é. Vazio de separação e atrito, portanto, sem nenhuma dor real. Acho que a forma mais legal de a gente entender vazio e vacuidade é essa possibilidade de ser outra coisa, né? Aquela situação ali, da Kate Winslet com a repórter, era vazia, quer dizer, ela podia ser uma desgraça, e ela podia ser uma nojenta, destruir a vida da repórter, ou a repórter ia ter que ralar para se levantar, ou ser do jeito que foi.
justamente tem essa possibilidade de ser uma coisa ou outra, porque é vazio, quer dizer, não tem que ser de um jeito. Né? As coisas podem se configurar de muitas formas, infinitas formas diferentes, porque são vazias, né? Então, tudo que vemos e ouvimos será adorável e nos interessaremos por tudo, né? Nossa ação compassiva será tão simples e natural quanto buscar o travesseiro no escuro. Eu já tinha lido. Mas agora a gente vai deixar aqui e a semana que vem a gente continua. Que lindo, né? Então, a Kate Winslet, ela não acordou de manhã e falou assim, hoje eu vou encontrar uma repórter nova que nunca fez uma entrevista e eu vou ajudar essa menina a... Ela estava ali, vendo a menina, aberta, exposta, e ajudou. Né? De uma forma natural, espontânea, linda, né? Ai, que bonito, Carolzinha. Obrigada, querida. E vocês viram como funciona bem essa coisa da agenda automática aí, essa legenda automática traduzida? Foi boa, né? Só tem uma hora que ela fala, você entendeu? Ela fala, you got it, right? Ela né, pergunta pra repórter, você entendeu, né? A repórter, sim, né? E não sei como é que traduziu lá, mas é um pouco isso. Bem bonito. Então, agora, chuchus, vamos encerrar, vamos dedicar os benefícios da nossa prática para Carla, que ela encontre muitas formas de enfrentar essa situação com o Antônio, que o Antônio fique bom logo. E que todas as pessoas encontrem o que elas precisam, em todos os lugares do mundo, na Síria, na Turquia, os lugares onde haja sofrimento, que as pessoas encontrem o que elas precisam. E que a gente possa se lembrar de virar esse jogo, né? De olhar de formas diferentes para os outros, para as situações todas. E de enxergar a beleza do amor e da compaixão em todos os lugares. Então tá, meus amores. A gente se encontra de novo semana que vem, né? Pode ser que precise... Às vezes, quando eu compartilho alguma coisa do YouTube que tem direito autoral, o YouTube não deixa eu subir. Então pode ser que eu tenha que tirar essa parte da entrevista da gravação. Então eu vou pegar esse link e vou postar lá no grupo do WhatsApp, pra gente não perder, tá bom? Então tá, amores. Boa semana pra vocês. Até semana que vem. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Zê. Beijo. Tchau, gente. Boa semana a todos. Beijo, Mas, beijo. excelente semana. Obrigada. Beijo. Tchau, querida. Beijo.